Então bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje a gente vai mergulhar nos eventos trágicos e transformadores de 11 de setembro de 2001. Para muita gente, esse foi o dia que realmente deu início ao século XXI, sabe? Mudou completamente o cenário global. Para a gente entender o impacto que dura até hoje, é fundamental voltar no tempo e lembrar o que aconteceu naquele dia. Os detalhes, às vezes, se perdem na memória. A grande questão que a gente vai tentar responder aqui é: como é que uma manhã, que começou de um jeito tão normal, pôde virar o curso da história de uma forma tão radical? Para organizar essa história, a gente vai seguir essa estrutura aqui. Primeiro, o planejamento detalhado por trás dos ataques. Depois, o desenrolar chocante dos eventos em si. Em seguida, a reação imediata. E, por fim, as consequências de longo prazo que a gente vive até hoje. É isso aí. Antes do caos, da fumaça, de tudo, houve anos de uma preparação fria, calculista. Para entender de verdade o 11 de setembro, a gente precisa conhecer quem planejou tudo e como eles conseguiram montar um ataque tão complexo assim. Bom, a responsabilidade, como todo mundo sabe, foi da Al-Qaeda, liderada pelo Osama Bin Laden. Mas olha que detalhe interessante. O verdadeiro cérebro da operação, o arquiteto mesmo, foi um cara chamado Khalid Sheikh Mohammed. Foi dele a ideia de usar aviões comerciais como se fossem mísseis. E para executar o plano foram recrutados 19 sequestradores de várias nacionalidades, o que mostra como a rede deles era internacional. E a preparação foi um negócio de cinema, super metódico e paciente. Eles não chegaram lá dias antes do ataque, não. Eles se infiltraram ao longo de meses, até há anos. Os principais terroristas se matricularam em escolas de aviação nos Estados Unidos para aprender a pilotar. Eles viviam vidas que pareciam totalmente normais, sabe? Para não levantar nenhuma suspeita. E o mais assustador é que eles usaram o próprio sistema contra eles mesmos. Eles pegaram voos domésticos várias vezes só para estudar cada detalhe, desde como funcionava a segurança até o que a tripulação fazia. E até testaram se conseguiam passar com estiletes escondidos. A comunicação entre eles era toda em código. Saca só esse trecho de um e-mail do líder de uma das células, o Mohamed Atta. Aqui, 19 certificados não eram diplomas. Eram os 19 sequestradores. E os 4 exames, eram os 4 alvos do plano. Uma linguagem super fria para um plano absolutamente devastador. E aí a gente chega na manhã de 11 de setembro de 2001. Para milhões de pessoas, era só mais uma terça-feira comum. Mas a bordo de 4 voos comerciais, um plano que estava sendo preparado em segredo por anos estava prestes a explodir em terror público. Tudo começou com o voo 11, 7h59 da manhã, um voo normal cruzando o país. 15 minutos depois, o rádio fica em silêncio. 1 minuto depois, o caos. O ataque dentro do avião foi rápido, foi brutal. Às 8h19, quem estava em terra teve a primeira noção do que acontecia por causa de uma ligação corajosa de uma comissária. E menos de 30 minutos depois, veio o primeiro impacto. Essas foram algumas das últimas e angustiantes palavras de uma comissária de bordo do voo 11 que ela conseguiu passar por telefone. A confusão e o pavor na voz dela capturam perfeitamente aqueles momentos finais, quando a realidade terrível do que ia acontecer começava a ficar clara. E aqui a gente vê a confusão que estava rolando em terra. Enquanto o presidente Bush era informado de que tinha acontecido um acidente com um avião pequeno, a realidade era muito, mas muito mais sinistra. Um segundo avião já tinha sido sequestrado e estava voando direto para Nova York. As autoridades ainda não tinham ligado os pontos. A partir desse momento, os eventos começaram a acontecer numa velocidade aterrorizante. O que parecia ser um acidente trágico em Nova York rapidamente se revelou um ataque coordenado e em larga escala contra os Estados Unidos. Às 9h03 da manhã, qualquer dúvida acabou. O mundo inteiro assistiu, ao vivo, o segundo avião batendo na Torre Sul. Acabou a ideia de acidente. A nação estava sob ataque. Pouco tempo depois, o alvo foi o coração militar do país, o Pentágono. E a resposta foi algo nunca antes visto na história. O espaço aéreo americano foi completamente fechado. Uma medida drástica que mostrou o tamanho da crise. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Essas foram as palavras exatas, sussurradas no ouvido do presidente George W. Bush pelo seu chefe de gabinete, Andrew Card. O presidente estava visitando uma escola na Flórida. Esse foi o momento preciso em que a liderança dos Estados Unidos entendeu a dimensão do que estava acontecendo. Mas ainda tinha um quarto avião.
E a história do voo United 93 é diferente, porque nela, no meio de todo aquele terror, surgiu um ato de heroísmo impressionante, onde os próprios passageiros se tornaram a primeira linha de defesa contra os ataques. O ponto de virada aqui foi a informação. Os passageiros do voo 93 conseguiram ligar para a família e ficaram sabendo o que estava acontecendo em Nova York no Pentágono. Eles sacaram que não era um sequestro comum para pedir resgate. O avião deles era uma arma. E com essa percepção, eles tomaram uma decisão inacreditável e corajosa. Eles decidiram lutar. O resultado dessa rebelião foi trágico, mas ao mesmo tempo monumental. Eles não conseguiram salvar a si mesmos, mas impediram que o avião chegasse ao seu alvo final, que provavelmente era o Capitólio ou a Casa Branca em Washington. Com seu sacrifício, eles evitaram uma catástrofe ainda maior. E enquanto o drama do voo 93 acontecia, a tragédia em Nova York chegava ao seu clímax. A Torre Sul, mesmo sendo atingida em segundo lugar, foi a primeira a cair. Isso porque o impacto foi mais baixo, comprometendo mais a estrutura. Um pouco depois, a Torre Norte, que parecia indestrutível, também virou pó. O silêncio que veio depois da queda das torres não foi o fim da história. Foi o começo. O rescaldo do 11 de setembro não foi só sobre reconstruir prédios, mas sobre ter que viver em um mundo que tinha mudado para sempre. Antes de qualquer análise geopolítica, de qualquer estratégia, a gente precisa parar e lembrar do custo humano. 2.996. Esse número representa cada vida inocente que foi perdida. Gente de mais de 90 países diferentes, cada um com uma história, com uma família. Esse é o número que está no coração dessa tragédia. As consequências foram globais e são sentidas até hoje. O 11 de setembro deu o pontapé inicial na chamada Guerra ao Terror, uma campanha militar que levou a invasões no Afeganistão e depois no Iraque. A segurança nos aeroportos mudou da água para o vinho. E no cenário mundial, vigilância e contra-terrorismo viraram o foco principal, acabando com aquele otimismo que existia desde o fim da Guerra Fria. Essa frase da Condoleezza Rice, que na época era conselheira de Segurança Nacional dos Estados Unidos, é muito reveladora. Ela conta que recebeu uma ligação da Rússia, que era o antigo inimigo, oferecendo ajuda. Naquele momento, as velhas disputas geopolíticas foram meio que apagadas, e um novo mapa de ameaças e alianças começou a ser desenhado no mundo. E tudo isso nos traz de volta para o presente. Os eventos daquele dia continuam moldando a política, a segurança e a sociedade no mundo todo. A pergunta que fica mais de 2 décadas depois é: quando a gente olha para trás, para a fumaça e para a coragem daquele dia, quais foram as lições que o mundo realmente aprendeu? Por enquanto, é isso. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!